Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua, ou em outras línguas, para ser mais exato. Irmãos, não sejais meninos do juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sedes homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele, por todos convencidos e por todos julgados, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de falar alguém em outras línguas, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Amém. Nós vamos mais uma vez orar, pedir a Deus a iluminação do seu Santo Espírito, e também dando graças a Ele pelo sustento que Ele tem nos dado. Oremos, portanto. Senhor, nós te agradecemos pelo sustento que o Senhor nos tem concedido, através do trabalho, de coisas lícitas como o Senhor nos ordena. Te agradecemos porque esta igreja tem pago as suas dívidas, as suas necessidades, Senhor, como aluguel, luz, água e tudo aquilo que é pertinente às necessidades da igreja. E tu tens dado, Senhor, condições aos teus filhos, aos teus servos, às tuas servas, para manterem, Senhor, este trabalho. Nós somos gratos por isso, Senhor. Também nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a exposição da Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que sejamos edificados e que venhamos amar mais o Senhor, aprendendo mais de Ti e crendo mais na Tua Palavra e no Teu ensino. Portanto, abençoa-nos, Senhor, para a Tua própria glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos devem ter percebido que, assim como no versículo de número 26, o versículo número 15, que foi aquele a partir do qual começamos a fazer a nossa leitura, e que já fizemos uma exposição na semana retrasada, do verso 15, na verdade, e do verso 16 em diante, na semana passada, ele começa com uma indagação, com uma pergunta. Que farei, pois? Verso de número 15.
Então o apóstolo Paulo, ele faz esta indagação em virtude de tudo aquilo que ele já havia instruído a respeito do dom de línguas e do dom de profecia. Então a pergunta é como proceder diante da situação na qual alguém que tenha o dom de falar em outras línguas fale e que ninguém entenda. Como proceder? Alguém que ora em outras línguas e a congregação não entende. Como proceder? Alguém que canta em outras línguas e a congregação não entende o idioma falado nestas outras línguas. Como proceder? Nós vimos então que o apóstolo Paulo, ele dá instruções exatamente pertinentes aqui àqueles que falavam em línguas estrangeiras, e o apóstolo Paulo então dá a resposta: orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Ou seja, de fato, nós devemos orar pela revelação ou pela manifestação do Espírito Santo, visto que estes dons eram sobrenaturais, eram revelacionais, eram fundacionais. Entretanto, que isto fosse acompanhado com o entendimento para que a igreja pudesse compreender aquela língua falada, orada ou cantada. Ou seja, deveria haver a necessidade de um intérprete. Ele explica um pouco mais no verso 16, quando ele diz: e se tu bendisseres aquele que fala em línguas estrangeiras, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, que, conforme vimos na semana passada, era aquele que não conhecia aquela língua que era ali falada? Como dirá o amém depois de você dar graças a Deus pelo que você orou numa outra língua? Nós percebemos então que, de fato, aquele que orava numa outra língua compreendia o que ele falava, porque ele dá bem graças, ele agradece a Deus pela sua oração. Mas o outro, como ficaria? Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz: visto que o outro não entende o que dizes. Então, era o outro que não entendia, e não aquele que orava, ou aquele que falava, ou aquele que cantava. No verso 17, portanto, ele diz: porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Por quê? Porque não entende o que dizes quando oras, ou quando falas, ou quando cantas. Por isso dá necessidade, esse é o argumento do apóstolo Paulo, de uma interpretação. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, eu que falo mais línguas do que todos vós, não me utilizo das línguas como um mecanismo ou como um meio de chamar a atenção para mim, simplesmente, pela coisa extraordinária de se falar um idioma que eu não conhecia e que agora passei a falar. O propósito não é este. Prefiro falar na igreja 5 palavras com entendimento. Então os irmãos já perceberam que com entendimento é o entendimento com o qual o outro iria compreender aquilo que se falava, para instruir outros a falar 10.000 palavras com a língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças quanto ao juízo seu de homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O apóstolo Paulo então cita um texto de Isaías 28, capítulo 28, versículo número 11 e versículo número 12, para dizer que a postura dos coríntios ao orar, cantar e falar em outras línguas não compreendida pela congregação era uma atitude na qual não traria benefício algum, pelo contrário, era similar
há um sinal de maldição de Deus sobre o seu povo Israel no Antigo Testamento. Por isso que ele cita Isaías, porque Deus haveria de castigar o seu povo, e de fato ele assim agiu, em virtude de Deus ter falado através de profetas na própria língua hebraica, e o povo não dá mínima para aquilo que Deus falava por meio de seus profetas. Por isso Deus iria castigá-los como? Eles seriam aprisionados, iriam para o cativeiro, e as línguas que eles ouviriam não eram as línguas ou a língua que eles compreendiam. Isso era um sinal da maldição, do castigo de Deus e não da bênção de Deus. Ora, como é que os coríntios estavam agindo de forma similar? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Portanto, eles estavam tendo atitude infantil, de criança, e não de um homem amadurecido. No verso 23, conforme já vimos, o apóstolo Paulo ele deixa mais uma vez claro, assim como no verso 15, que o contexto no qual ele dá essas instruções é um contexto de culto. A profecia, as línguas eram faladas, eram proferidas num culto público, solene, como este daqui. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem todos incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-lhe-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, porque a prioridade era falar profecia, porque não só edificava, consolava o povo de Deus, como convertia aqueles que visitavam a igreja e que eram incrédulos ou indoutos, não conheciam aquela língua quando se falava uma língua estranha. Então, nós chegamos à conclusão de que, de fato, não existia e não deve existir hoje culto evangelístico. A gente tanto ouve falar de culto, não, hoje é um culto evangelístico. É um culto voltado para os visitantes, os incrédulos. Isso não existe na Bíblia. Todo culto é evangelístico, sem exceção. Porque em todo culto, a palavra de Deus é anunciada, Jesus Cristo é pregado, o Evangelho é proclamado. Então, necessariamente, toda pregação requer se pregar a palavra de Deus, requer anunciar Cristo e este crucificado. Então, todo culto é, por natureza, evangelístico, ou seja, ele fala das boas novas. Não existe um culto especial, um culto evangelístico. Todo culto, necessariamente, é um culto evangelístico. Esta é a conclusão do apóstolo Paulo. Então, não somente traria edificação para a igreja, consolo, exortação, mas também faria com que aqueles que, porventura, viessem visitar a igreja, que fosse incrédulo, pudesse vir a ser convertido pela obra do Espírito Santo. Dito isto, assim de uma forma bem rápida e resumida, visto que nós já fizemos a exposição destes textos, a partir do versículo de número 26 há uma viragem. O apóstolo Paulo agora ele vai fazer uma aplicação a respeito de como deve ser no proceder prático do culto o uso desses dons espirituais, ou seja, a metodologia, o método com o qual eles iriam falar em línguas estrangeiras para a congregação, visando a edificação, e de que maneira também os profetas iriam se portar na igreja, porque pelo que se percebe, havia na igreja de Corinto muitas pessoas com dons espirituais, dons especiais, como o dom de línguas e o dom de profecia. Eram muitos. A palavra de Deus não nos diz quantos eram, também não nos interessa, mas parece que havia muita gente com este dom nesta igreja. E a pergunta natural, depois de uma exposição teológica a respeito dos dons, é como proceder de forma prática, qual método se utilizar para aplicar estes dons na igreja reunida, na assembleia solene,
como se portar, qual é o método para se fazer isso. Então, é esta a resposta que o apóstolo Paulo vai dar a partir desse verso 26. Observemos, portanto, o que é que ele diz. Que fazer, pois, irmãos? Mais uma vez, a partícula pois liga este verso com tudo que ele havia falado anteriormente, principalmente o que está mais próximo deste verso. Como proceder? Esta é a pergunta, diante desta exposição já feita. E o apóstolo, então, vai responder. E observe que, mais uma vez, assim como no verso 15, conforme já vimos, e no verso 29, ele deixa claro que o contexto aqui é de culto solene. Que fazer, pois, irmãos? E a resposta é: quando vos reunis, ou seja, na igreja, ou seja, em assembleia, ou seja, em culto público, em culto solene, quando vocês estiverem reunidos com este propósito, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. O que fazer? Seja tudo feito, observe o verbo, para a edificação. A pergunta é: o que fazer? E a resposta é: quando vocês manifestarem estes dons, e que no caso aqui é o dom de línguas e o dom de profecia, colocado de uma forma mais extensa, quando ele fala de salmo, de doutrina, de revelação, tudo isso é pertinente a estes dois dons. O dom de se falar uma língua estrangeira, cujo conteúdo era este, inclusive doutrina, ou de profetizar, cujo conteúdo era o mesmo, pois conforme já vimos, o dom de se falar em línguas estrangeiras era o dom de profecia, falada numa outra língua que não a língua natural daquele que falava. Mas era profecia tanto quando havia interpretação, para que a congregação pudesse compreender. Então, essa é a resposta do apóstolo Paulo a respeito deste procedimento litúrgico quando a igreja está reunida em assembleia para a adoração. Seja tudo feito para a edificação. Essa é a sua resposta. Ou seja, o culto solene, ele necessariamente é feito visando a edificação, o consolo do povo, a aprendizagem da palavra de Deus. Por isso que ele fala de ensino, que é a palavra doutrina, ensino. Então, o culto visa isto. Não é um momento de entretenimento, não é um momento de diversão, não é um momento das pessoas se aparecerem ou exibirem os seus dons, mesmo que seja um pastor, um pregador habilidoso. O propósito não é isso, é que Cristo apareça e todos nós diminuamos, e que ele de fato seja exaltado. Então, a igreja é edificada, Cristo é exaltado. A igreja é edificada, as famílias são edificadas. E isto não só no ambiente espiritual, religioso, de adoração, mas na nossa vida diária, em família e em sociedade, no trabalho e na escola, os adultos e as crianças, os jovens e os adolescentes, os homens e as mulheres, os meninos e as meninas, são desde cedo edificados na palavra de Deus. São construídos como um templo é construído, edificado, amadurecido, fortalecido. E então, não só na bonança, mas quando as coisas começarem a dar errado,
não fazem como Judas, que correu e se precipitou, mas correm para Jesus clamando por misericórdia, por socorro, por ajuda. Por quê? Porque à medida que a igreja é edificada, nós conhecemos mais a Deus, nós conhecemos mais e mais ao Senhor. Então, o centro de tudo isso, o que devemos fazer quando nos reunimos, é sermos edificados. E a edificação se dá pelo entendimento. E o entendimento daquilo que é falado. Nós não falamos a respeito da política, nós não falamos a respeito da filosofia, nós não falamos a respeito de outra coisa senão o Santo Evangelho, que obviamente permeia todas estas coisas e que deve ser aplicado em todas as coisas, em todas as ciências. Mas o que falamos na igreja é diferente daquilo cujo propósito é outro na escola, na política e na sociedade de uma forma geral. É isso então que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito do método, quando se traz doutrina, revelação, outras línguas. Agora, observe que ele diz, e ainda outro, interpretação, porque não se poderia, então, utilizando-se o método, falar outras línguas, sem que houvesse uma interpretação, um tradutor, para que a igreja fosse edificada. Seja tudo feito para a edificação. Creio que é mais do que claro aquilo que o apóstolo nos instrui aqui. No versículo 27, ou a partir dele, o apóstolo Paulo vai dar limites, vai ainda estreitar essa metodologia. Porque ele falou que um tem salmo, outro tem doutrina, um traz revelação, um outro línguas e o outro interpreta. Mas de que maneira prática isso deve ser procedido na igreja? Qual é o método? E aí o apóstolo Paulo vai falar, em primeiro lugar, que há um limite no número de pessoas que falam para a igreja. Em segundo lugar, que há uma sucessão. Fala um, depois outro, e não todos ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, que há, mais uma vez ele repete, a necessidade de um tradutor. Por que é que ele repete tanto isso? Porque era o grande problema da igreja de Corinto. Há a necessidade de haver um intérprete, visto que é para edificação. Então, observemos esses três aspectos aí dessa limitação. No caso de alguém falar em outras línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, no máximo 3, e isto sucessivamente, e mais, e haja quem interprete. Então, em primeiro lugar, ele dá orientações práticas a respeito do dom de línguas, como deve ser o procedimento para isso. Apesar deles falarem pela revelação do Espírito, de ser um dom espiritual, sobrenatural, no qual o próprio Espírito de Deus falava a estes que eram possuidores deste dom extraordinário de falar em línguas estrangeiras para a igreja, isso não significava que eles não tinham controle sobre o dom. Ele vai falar mais tarde a respeito disso. Mas aqui já se percebe que há um bom senso. Por exemplo, nós temos um horário para começar o culto e temos mais ou menos um horário para terminar, não é? Às vezes termina um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas nós temos um limite, um enquadramento. O fato de ser uma coisa espiritual, de termos a liberdade do Espírito, não significa que a gente possa fazer qualquer coisa sem que haja limites, porque nós somos limitados em todas as coisas, inclusive na hora em que há uma assembleia solene, um culto. Há um horário para começar, um horário para terminar. Então, há limites, mesmo que seja um culto espiritual, há limitações para isto.
E aqui no caso é a limitação do tempo da fala. E isso por implicação, porque ele está falando que em termos de quantidade de pessoas possuidoras do dom de línguas que deve falar na igreja. No caso de alguém falar em outras línguas, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, é o máximo, não pode passar disso. E isto sucessivamente haja quem interprete. Então são esses 3 aspectos aqui mostrados pelo apóstolo Paulo. Então vocês observam que no culto evangélico muitas vezes é uma grande confusão, não é? É gente falando ao mesmo tempo. É uma irreverência tremenda. E há quem ore, né? E aí ao invés de orar um e ouvir a oração do outro para dizer o amém, conforme já fomos instruídos, não é? Não, cada um ora por si só. Ora, o culto é corporativo. O culto solene é corporativo. Não é o culto de uma pessoa. Não é a oração de uma pessoa. Não é a pregação de uma pessoa. É de todos, mas através de um. Para que haja ordem e decência. Porque quando um está a pregar, todos estão a adorar a Deus, ouvindo a respeito de Deus. E aí a sua mente e o seu coração é voltado para Deus. Quando um está a orar, o outro acompanha a oração para dizer um amém, se compreendeu o que se fala e o conteúdo da oração, se for bíblico apropriado, dizer um amém, dá bem as graças. Então essa sucessão de pessoas a exercer o dom é fundamental. Como é fundamental tudo, por quê? Porque visa a edificação. Imagina mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, mais de uma pessoa orando ao mesmo tempo. Haveria edificação? Não haveria. Porque o cantar edifica também, é para edificação. O orar também, embora seja dirigido a Deus, mas também edifica. Porque o que se ora é palavra de Deus, da mesma forma. Então, esta é a primeira orientação do apóstolo Paulo, com respeito a estes limites com relação ao dom de línguas. Agora, ele vai dar uma resposta já prevendo o que poderia pensar os seus ouvintes, os seus leitores. E se não houver intérprete? Tá, tudo bem, fale 2 ou 3 e haja quem intérprete. Mas e se não houver intérprete, Paulo? Eu vou deixar de exercer o meu dom para a igreja? Eu que tenho o dom de falar muitas línguas estrangeiras, é um desperdício. Então eu devo exercer esse dom para a igreja. Então é esta a indagação. Mas não havendo intérprete, o que é que o apóstolo Paulo diz? Fique calado. Radical. Não quer que exerça o dom na igreja. Um dom tão maravilhoso, espetacular como esse. Mas é para edificação, isso não edifica. Então não acontece isso nas igrejas, né? Mas fulano tem um talento, né? Tem um dom e tá, é um desperdício. O nosso culto não é um show da fé. Porque há pessoas que têm um dom, a capacidade, por exemplo, de fazer uma cirurgia, né? São cirurgiões aí. E há cirurgiões na igreja também, né? Então imagina, esta precisa fazer uma cirurgia, vamos fazer aqui para mostrar o talento do irmão. Então, o culto não tem esse propósito, não é estético, nem estático. Às vezes é sintético. Mas não tem esse propósito. Então Paulo não tem receio em dizer, fique calado com o seu dom na igreja, ou seja, na assembleia reunida, igreja e assembleia, falando consigo mesmo e com Deus. Em outras palavras, nos dias de hoje, diremos, fique na sua. Exerça o seu dom entre você e Deus. Fale com Deus. Mas na assembleia reunida, fique calado. Por quê? Porque se você falar, não havendo intérprete, não haverá edificação. E tratando-se de profetas, você falou a respeito daqueles que têm o dom de línguas.
Mas no que diz respeito ao dom de profecia, ele vai dar resposta no verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros? Os outros aqui, pelo contexto, são os outros profetas. Os outros julguem, diz o apóstolo Paulo. Não falem todos ao mesmo tempo, é sucessivamente. São 2 ou 3, ele aqui não coloca no máximo, não é? Com relação a línguas, o que o João Calvino vai entender como uma possibilidade de falar mais do que 3, mas a orientação é que fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. O entendimento de João Calvino é porque no próximo verso ele vai dizer assim: se porém vier revelação a outrem, então é possível que esse outrem seja mais um, além dos 3. Ele vai dar orientação sobre isso. Esse é o entendimento do nosso irmão falecido, João Calvino. E o que faz sentido de fato, porque ele aqui parece não ser tão exigente quanto ao dom de línguas. A grande questão e a grande discussão hoje é com relação a estes outros que julgam. A maioria dos autores, não só do passado, como também do presente, vão entender o julgar aqui no sentido de julgar mesmo. Julgar o conteúdo da fala. Se vem de Deus, se procede de Deus, ou se não procede de Deus. Como nós podemos perceber, por exemplo, na carta do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele está a falar a respeito de falsos profetas. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo de número 1, quando ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Ele não vai utilizar a palavra julgar, mas o sentido é o mesmo. Provai, observai se o que se fala é de fato de Deus. O apóstolo Paulo também, no capítulo 12, os irmãos devem estar lembrados, logo no início, ele vai falar a respeito de alguém que aparentemente na igreja poderia ter dito algo tido como uma maldição. Observe verso 3 do capítulo 12. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Um critério para se julgar um profeta, ou alguém que falava em línguas, havendo interpretação. Ou seja, poderia haver de fato um julgamento nesse sentido. Agora, há também um entendimento de que esse julgar aqui é discriminar, porque de fato a palavra é discriminar no grego, embora tenha um sentido também seja usada nesse sentido de julgamento, de juízo de valores, de percepção daquilo que se fala, se é de Deus ou se não é de Deus. Mas, na maioria das vezes, essa expressão é utilizada não para que houvesse juízo a respeito do que se falava, mas a respeito de quem falava. E no caso, esse entendimento, que não é muito popular, também não é muito antigo, mas especialmente de um autor chamado Palmer Robertson, ele vai entender que esse julgamento é daqueles profetas que não estavam a exercer o dom, estavam simplesmente a ouvir, e que recebia alguma revelação e ele teria que discriminar esses outros profetas, ou que falassem línguas ou que profetizassem, o momento em que o outro iria dar a vez a ele. Ficava a critério deles a discriminar, perceber, eu julgar aqui no sentido de discriminar, de perceber o momento em que um ou outro iria falar, exercer aquele dom.
Então, é possível, mas, como eu falei, a maioria vai para um outro entendimento a respeito desta palavra. De qualquer forma, os irmãos percebem que, pelo fato de ser um dom espiritual e de haver muitos profetas e muitas pessoas que falavam em línguas estranhas, a coisa não ficava assim solta. Ah, é ungido de Deus. Ungido de Deus não se toca. Não tem muito disso, né? As pessoas falam heresia, heresia, heresia. Não, mas é ungido de Deus. Você não pode falar, não pode julgar num pensamento equivocado a respeito do ensino de Jesus. Quando Jesus diz para a gente não julgar, é num contexto de um julgamento hipócrita. Porque todos nós necessariamente fazemos julgamento. Até quando pregamos o Evangelho para o nosso vizinho, nós julgamos que ele não é crente, que ele não vai para o céu. Então, queira ou não queira, todos nós temos que ter esse critério de discernimento das coisas, de julgarmos as coisas, de avaliarmos as coisas. Não julgar no sentido de condenar, mas no sentido de discriminar, de perceber aquilo que se diz, que se fala, ou as pessoas propriamente. Então, o apóstolo Paulo dá essa orientação. O verso de número 30, ele continua dizendo o seguinte a respeito deste julgamento, talvez, e de ser mais um além dos três, ou de um critério a respeito de quem falava desses três. Ele diz: se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. O primeiro que falou tem o seu momento, tem a sua hora de se calar. Não porque não há intérprete, aqui é para o profeta. Então não é a questão de interpretação, é porque o outro recebeu uma revelação, e isso mostra que de fato era um dom, o dom de línguas ou de profecia era revelacional. Esse dom nós não temos mais hoje, pois nós temos a palavra de Deus já escrita, toda a revelação aqui já vimos a respeito disso. Agora, uma observação interessante e importante, especialmente para o próximo domingo, quando iremos entrar num assunto muito complexo nos nossos dias, né? Quando ele vai falar da mulher se calar na igreja. Então os irmãos orem por isso. Esse versículo também é importante, porque observe verso 30, se porém vier revelação a outro, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Então este estar assentado aqui é porque era o padrão, o costume entre os judeus, e não só entre os judeus, de que o professor, o mestre, pregava, ensinava estando sentado. Quando ele sentava, era sinal de que ele iria ensinar, de que ele iria falar. Diferentemente de hoje, não é? Hoje a gente fica em pé para poder falar e as pessoas poderem perceber melhor. Mas na época do apóstolo, na época de Cristo, na época dos judeus, o costume era de se assentar para ensinar. Então, quando eles viam um mestre se assentar, eles já sabiam, o mestre vai ensinar, vai trazer uma palavra. Então, diferentemente de hoje, que a gente fica em pé para falar, naquela época eles se sentavam para falar. O professor ficava sentado. Não é interessante? Agora, isso é interessante do ponto de vista prático, porque, se Deus quiser, veremos no próximo domingo. Mas vejamos aqui algumas passagens bíblicas interessantes para consolidar isso, que vai trazer alguma lição prática para a gente. Mateus capítulo 5, por exemplo, no versículo 1, quando o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do Sermão do Monte. Os irmãos devem estar lembrados, né? O nosso irmão Alexandre falou a respeito do Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos para ouvi-lo. Jesus se assentou, então. Mateus 26, 55
Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Eu me assentava ensinando, observe, mais uma vez. E aí uma outra série de passagens, nós não vamos nos estender muito, mas se os irmãos fizerem uma pesquisa rápida, vão perceber muitas passagens, especialmente no Evangelho, nos Evangelhos, falando a respeito dessa característica do professor, do mestre, do pregador, de estar assentado. Mas por último, Mateus 23, 2 diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então, era a prática dos escribas e fariseus que ensinavam o povo sentar na cadeira de Moisés, no sentido de anunciar ou fazer a leitura da lei de Deus, não a cadeira propriamente física, não é? Mas é nesse sentido figurado, na cátedra, no lugar de ensino. No verso de número 31, portanto, e continuando, o apóstolo Paulo diz: porque todos podereis profetizar. Obviamente, todos os que tinham o dom da profecia. Não era toda a igreja, todas as pessoas da igreja. Não é? Imagina, todos na igreja, aí lá vem o Theo profetizar. Não faz sentido isso, né? Ou Dona Edith se levanta. Eram aquelas pessoas que tinham o dom da profecia. Que se sentavam e queriam profetizar. Porque todos podereis profetizar um após outro, mais uma vez, ele repete, para todos aprenderem, aqui todos é a congregação, obviamente, e serem consolados, outra característica da profecia e das línguas, o consolo. Ele já havia falado isso nos versos anteriores. Era edificação, era consolo, era salmo, era doutrina, era tudo isso, é o conteúdo do que se falava, era evangelho. Partindo então para os finalmente, verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O nosso irmão João Calvino, ele entende que essa sujeição de um profeta era a sujeição de um profeta a outro profeta. Um profeta está sujeito a outro profeta. Ele não fica solto. Mas, se o entendimento não for este, significa dizer que o profeta ele tem controle, conforme já vimos, sobre aquilo que ele fala e o momento que ele fala e o limite daquilo que ele fala. Não é uma coisa estática assim, não é uma coisa fora de controle. Ele não está no êxtase. Essa ideia de êxtase não é cristã, não é bíblica, não é um comportamento dos cristãos. Está em êxtase. Ele tem as suas faculdades mentais plenamente saudáveis, entendendo o que se passa ao seu redor. Não é espiritismo. Não é espiritismo. Senão eu não tive controle, né? O espírito me tomou. Não. Nós já percebemos isso e o apóstolo Paulo aqui repete que os espíritos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Se o texto for do entendimento de João Calvino, nós temos os textos anteriores que deixam isso claro. Falem 2 ou 3. Se calem quando não houver intérprete, então já seria suficiente, mas o apóstolo aqui, ele repete. E aí a conclusão, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. É por esse motivo que deve haver ordem no culto público, reverência no culto público, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. E o contrário disso é confusão, é conflito, é guerra na igreja, para ver quem
fala mais ou quem fala melhor, ou quem exibe-se mais ou quem exibe-se melhor do que outro. Deus não é de confusão, e sim de paz. Assim encerra, portanto, essa sessão. Qual a lição? Nós já falamos muito a respeito disso à medida que estávamos a fazer a exposição em termos práticos. O padrão bíblico de culto solene, primeiro, só se tem no culto solene aquelas coisas que nos são ordenadas por Deus. Então, pregação é ordenada, exposição bíblica é ordenada por Deus. E o conteúdo? O conteúdo é doutrina, o conteúdo é consolação, é edificação, é evangelho, é Cristo ser anunciado. Porque a razão de ser de tudo isso e a razão de nós sermos cristãos só é uma: Jesus Cristo e este crucificado. Por que é que nos cultos da igreja de Corinto havia a possibilidade de conversão daqueles que visitavam a igreja? Porque Cristo era anunciado. E quando era um culto confuso, as pessoas, ao invés de se converterem, diziam: essa igreja é um bando de louco, fala que a gente nem entende. Foi o que o apóstolo Paulo falou aqui anteriormente, nós vimos na semana passada. Então as coisas devem ser feitas de forma criteriosa, de forma saudável. Não é uma mera religiosidade, não é um êxtase. A vida cristã é vivida no dia a dia, nas coisas simples da vida, com a mente sã, saudável, com critério, com discernimento, com ordem, com decência, com reverência. Nós não estamos aqui para fazer espetáculo, para atrair as multidões. Não é esse nosso interesse. Havendo 2 ou 3, é mais que o suficiente para adorar a Deus. Mesmo que muita gente não compreenda. Nós já tivemos um caso aqui, já faz algum tempo, né, quando estávamos lá no nosso culto, que recebemos uma visita de pessoas que não apareceram mais à igreja, ao culto. Por quê? Porque neste dia, assim como hoje, só cantamos os salmos. Mas senão não vou mais para aquela igreja, porque só canta salmo. Meu Deus do céu, isso é critério. Palavra de Deus sendo cantada. Esse critério para você não ir para a igreja. Você canta a Bíblia, não vou, porque... Meu Deus, que coisa. Então, para vocês perceberem, irmãos, como nós vivemos tempos difíceis, complicados. E nós, e a liderança da igreja, não pode abrir mão destas coisas. Em nome de se ter, talvez, um volume maior de recursos financeiros, um número maior de pessoas, nós não temos a mínima preocupação com isso. Então, a forma com a qual Deus vai nos beneficiar, nos edificar, nos fazer prosperar espiritualmente, é fazendo a sua vontade, e não a vontade de A, B ou C. E às vezes isso vai soar como radical para muita gente, mas esta não deve ser a nossa preocupação, como era a igreja do Corinto, que estava a tolerar um homem que tenha relação com a sua própria madrasta. Lembram disso no capítulo 5, né? Então observe que era uma igreja complexa, complicada, mas essa não é a nossa preocupação. Então que Deus nos dê sabedoria, discernimento, orientação, humildade, para que o nosso proceder seja de conformidade com a vontade dele e que de fato o Evangelho seja anunciado, Cristo seja proclamado e Deus seja adorado no nosso meio para a glória dele e para a nossa edificação. Que seja assim. Amém. Amém.